Olá, meus queridos, grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Se você ainda não conhece aqui é o canal Pensamento Vivo. Eu sou Alexandre, eu sou ex-membro da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, conhecidos membros como Testemunhas de Jeová. Eu estou aqui para trazer diversas informações, não só sobre o universo da Sociedade Torre de Vigia, que eu conheço, mas também diversas outras informações, outras palestras a respeito da Bíblia, a respeito de outros assuntos religiosos também, e de muitas outras denominações que a gente pode palestrar aqui sem problema nenhum. Bem, como eu fui membro da Torre de Vigia por cerca de 30 anos, o que corresponde a cerca de 70% da minha vida, mais que isso, né? Cerca de 80% da minha vida, praticamente, 75%, vamos botar uma matemática mais exata, 75% da minha vida foi vivido na Sociedade Torre de Vigia, como membro, dentre os quais cerca de 20 anos eu servi na função de ancião. Foi na Sociedade Torre de Vigia, como membro, que eu conheci minha família, que eu constituí minha família. Me casei, tive filhos, meus filhos cresceram, se tornaram adultos dentro desta organização. Então é natural, para mim pelo menos, é normal que eu fale muito mais a respeito desse assunto que impactou a minha vida e ainda impacta a minha vida, mesmo eu tendo saído de lá. E é por isso que eu estou falando esse assunto, porque nós tivemos aqui dois comentários, um comentário em cima do outro, que trata exatamente dessa perspectiva, só que de uma forma contrária. O nosso querido aí que se identifica como Armagedon, será que esse é o nome dele registrado? É claro, os irmãos da Torre de Vigia não podem se apresentar com os seus nomes verdadeiros, com as suas fotos verdadeiras, assim como eu tenho feito, mesmo antes de eu ser expulso da Sociedade Torre de Vigia. Eu já fazia vídeos com a minha cara aqui, você pode ver aí no meu canal, lá no início, os meus primeiros vídeos, mostrando o meu rosto, sem ter medo, porque eu não, quem acredita realmente na verdade não tem medo de ser examinado e não tem medo de ser confrontado. Agora, quem tem dúvidas, quem tem rabo preso, aí tem que ficar com medo mesmo. E os irmãos estão certos, na Torre de Vigia, eles estão certos de se esconder covardemente e de forma hipócrita. Eles estão corretos nesse sentido. Por quê? Porque se eles aparecerem aqui com seus nomes verdadeiros, com seu rosto, e os irmãos lá na Torre de Vigia descobrir que eles estão aqui, eles vão sofrer punições terríveis. Eles vão ser enquadrados do mesmo jeito que eu fui enquadrado, como apóstata. Porque o corpo governante, que é o líder máximo da Torre de Vigia, não permite que esses irmãos visitem canais de pessoas que criticam o corpo governante. Eles não querem que os irmãos saibam as informações que pessoas que viveram lá por muitos anos têm. Eles não querem que esses irmãos tenham acesso ao comentário de, imagine, um ancião como eu, que fui ancião por quase 20 anos, e outros que foram por muito mais tempo, que têm muito mais informações da Torre de Vigia. O corpo governante não quer que esses irmãos tenham acesso a essas informações comprometedoras. Então, é lógico que eles vão colocar essas pessoas que saíram e que têm todas essas informações num prisma desfavorável. Vão compará-los a Satanás, vão fazer ilustrações dizendo que assim como Satanás usou a serpente para enganar Eva, essas pessoas aí são imitadores de Satanás, estão querendo enganar os irmãos com falsas verdades, com meias mentiras e blá blá blá. E aí orienta os irmãos dizendo que eles não devem fazer isso, porque fazer isso é fornicação espiritual. E aí o nosso querido Armagedon e o outro que comentou também, o Celso Oliveira, entram aqui no canal disfarçadamente, escondido, é óbvio, porque eles estão desobedecendo os seus líderes máximos, cometendo apostasia e fornicação espiritual. E ainda vem aqui para me criticar. Assim, não tem como a gente falar sobre o que significa hipocrisia sem citar um exemplo desse, né? Mas vamos lá. O nosso querido irmão aí, Armagedon, falou assim: eu não entendo porque você não esquece essa organização que você pertencia. Já vou responder. Em seguida, o nosso querido Celso Oliveira comentou: por que muitos que saem da torre não conseguem esquecer? É como aquele casamento que acabou, mas um dos cônjuges não esquece o outro e não para de falar mal. Coisa de quem não conseguiu seguir em frente e coisa de quem não tem o que fazer. A internet está cheia desses desocupados.
Então nós temos aqui mais 2 pessoas desocupadas que vieram na internet comentar no meu canal. Obrigado. Junte-se a nós. Né? Então estamos aqui rodeados de pessoas com o mesmo naipe, né? Desocupados na internet, que não têm o que fazer. Então o Celso talvez está falando dele mesmo, né? Bom, vamos lá. Para o Armagedon e também para o nosso querido Celso Oliveira. Por que uma pessoa que sai de uma organização religiosa como a Torre de Vigia não para de falar a respeito desse assunto? Vamos pegar o exemplo do nosso querido Celso, que foi muito oportuno. Ele usou o exemplo aí de um cônjuge que houve um divórcio. Então imagine, eu sou casado com uma pessoa, né, do meu cônjuge, e aí com o passar do tempo eu descubro que o meu cônjuge mentiu para mim e me traiu por muitos anos, mentindo para mim. E em resultado disso, toda aquela vida que eu constituí com o meu cônjuge ao longo de 30 anos de casado, era tudo uma mentira. Mas ali naquele casamento nós fizemos amizades, criamos vínculos, né? Criamos patrimônios, adquirimos patrimônios e tivemos filhos. Mas aí eu descubro que fui enganado, fui feito de trouxa, de idiota, fui feito de burro. E agi assim, acreditando. Muitas vezes não dando ouvidos aos alertas que outros me davam. Mas chega um momento que a coisa fica muito descarada e aí eu acabo decidindo, então, optar pelo divórcio. Em consequência de um divórcio, óbvio, depois de eu ter sido feito de trouxa, de idiota e traído, haverá consequências. Partilha de bens. Talvez eu tenha que pagar pensão para os filhos menores. Os filhos vão ter que ficar com a guarda de alguém, ou da mãe ou do pai. Quem vai decidir isso vai ser lá, né, os juízes. Eles que vão analisar. E suponhamos então que os meus filhos fiquem com a mãe. Eu vou ter que viver longe dos meus filhos. Aí eu pergunto, meu querido Armagedon e meu querido Celso Oliveira, tem como depois desse divórcio, de eu ter abandonado o meu cônjuge, eu esquecer que um dia eu fui casado? Todas as vezes que eu ver os meus filhos, ou olhar lá na cômoda, na estante, a foto dos meus filhos que não estão comigo, eu vou me lembrar que um dia eu fui casado, que eu tive aqueles filhos e que eles não estão ali comigo, me chamando de papai, me abraçando, vendo a alegria nos olhos deles de ver o casal junto. Porque é uma coisa terrível, se você nunca teve, eu já tive a separação, já presenciei a separação dos meus pais, então eu sei do que eu estou falando. O que é para um filho ver o pai e a mãe se divorciar? O que é você viver um tempo com a mãe, um tempo com o pai e ver que os dois não estão juntos? Aquela coisa que você sonhava de sempre crescer, ver os pais envelhecer juntos. Talvez você não saiba o que significa isso, nunca viveu isso, mas eu já vivi dentro da família e sei muito bem a dor que isso causa. Agora imagine para os pais ver os filhos nessa situação. Tem como você esquecer uma coisa dessa e deixar de falar disso? Isso é assunto para a sua vida, pelo resto da sua vida. Porque pelo resto da sua vida você vai ter os seus filhos que são vítimas de um divórcio. Agora, é claro que para pessoas que não têm sentimentos, para pessoas que foram moldadas, o cérebro triturado, derretido, cozido por uma organização religiosa, por líderes maliciosos e manipuladores que estão lá nos Estados Unidos, no maior conforto que você possa imaginar, pessoas que foram tratadas assim e se transformaram em robô, frios, de lata, sem sentimentos, não conseguem entender isso. E aí é óbvio que todas as vezes eu vou entender que a dor que eu estou sofrendo é em consequência de eu ter sido enganado. E todas as vezes que eu mencionar esse assunto, eu não estou falando mal. Eu estou reportando um assunto e um fato inquestionável, indiscutível, e não tem como refutar, irrefutável. Agora vamos fazer uma outra comparação, já que você fez essa comparação fantástica com o casamento, vamos comparar com uma doença. Vamos comparar com uma doença causada por uma droga qualquer, que você possa imaginar aí. Talvez o tabaco. Ele vai e me causa um câncer. Começa a afetar os meus alvéolos lá dentro do meu pulmão, que filtram o ar. Afeta a mucosa da minha narina e aí facilita a entrada de poluentes que vai entupir
as minhas vias nasais e respiratórias. Em consequência disso, eu posso adquirir um câncer no pulmão ou nos pulmões. E aí eu passo por um tratamento. Eu abandonei já o tabaco. Posso até, né, fiz um tratamento para abandonar. Mas tem como eu esquecer? Todas as vezes que eu tossi, todas as vezes que eu for ao médico, todas as vezes que eu ter que me medicar, tomar remédio e entender que a minha vida mudou. A partir de agora eu não posso mais fazer os exercícios que eu fazia, eu não posso mais ter o lazer que eu tinha, a minha vida está controlada, a minha alimentação balanceada, tudo, todos os dias que eu acordar, eu vou me lembrar que um dia eu fiz uso daquela droga. Eu fui vítima daquela porcaria que estragou a minha vida e também da minha família. Todas as vezes que eu me olhar no espelho, eu vou me lembrar que um dia eu fui vítima daquela coisa terrível que aniquilou com parte da minha vida. Porque por 30 anos eu fiz uso indiscriminado, achando que estava na crista da onda, ali usufruindo daquilo, me dando alguns momentos de prazer falso, mentiroso, só desgraçou a minha vida. Então todos os dias, até eu morrer, eu vou estar me lembrando e falando com as pessoas que estão sendo vítimas também, alertando outros para que eles não caiam no mesmo problema que pode custar a sua vida. Então, meu querido Armagedon e Celso Oliveira, talvez vocês não entendam porque vocês não tenham esse sentimento. Falta talvez a empatia, a compreensão, a visão macro do assunto, ocorrer pelas veias uma coisa que se chama sangue humano, não de robô, não fluido que passa por máquinas. Quando tiver sangue de verdade, de humano, de ser humano, correndo pelas suas veias, talvez vocês possam compreender o porquê disso. Bom, é isso. Mas eu quero agradecer ao nosso querido Armagedon e ao nosso querido Celso Oliveira pelo comentário maravilhoso que vocês fizeram aqui no meu canal. Forte abraço, eu agradeço a atenção de todos vocês. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.